Oi, perfeitas, bom dia. Vamos mais um dia de cardio por aqui e conversando juntinhas. Hoje eu queria falar para vocês sobre um tópico muito especial, que é você ver pessoas que você ama, amigas realizando sonhos, e você assistindo, você estando ali no behind, sabe, no backstage de tudo. Eu acho que aqui a gente pode trazer vários pontos legais de reflexão. Então vamos, bike, mais uma vez, né? Vamos ver a nossa bike, escada, esteira, whatever, e vamos conversar e vamos fazer cardio juntas. Vamos lá? Eu quis trazer esse tópico muito especial, por quê? Porque tem uma grande amiga minha. Que gente, ela tá realizando o sonho da vida dela. O sonho da vida dela. E a gente consegue entender que, cara, a gente tá crescendo, sabe? Eu falo isso porque eu tenho 23 anos, tá? Eu tenho 23 anos. E eu moro sozinha em São Paulo. E essa minha amiga é de Fortaleza e ela tá se mudando para São Paulo. E eu acho que uma coisa muito interessante é porque a gente já conversava sobre isso há muito tempo. Sobre ela realizar esse sonho dela, sabe? E o meu coração, gente, ele enche de emoção. Porque, caramba, a gente falava sobre esse sonho por tantos anos, por tanto tempo, sabe? E agora ele tá finalmente se concretizando e eu tô podendo acompanhar tudo. Então, assim, eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque muitas vezes a gente está assistindo sonhos das outras pessoas acontecerem, enquanto nós estamos construindo o nosso também. Porque cada um tem o seu momento, cada um tem o momento em que o seu sonho vai se concretizar. Só precisa construí-lo. Então, e eu acho que o ponto aqui é a gente perceber como a gente está crescendo e ver pessoas que você ama, amigas, concretizando, realizando um sonho, é a melhor sensação do mundo inteiro. Muito incrível, porque, cara, você sonhava junto com aquela pessoa. Aí agora eu tô extremamente ansiosa para encontrar com ela aqui. Mas ver como tudo tá acontecendo e fazer parte desse processo é algo muito engrandecedor. É algo muito sensível, muito emocionante, sabe? Porque você pensa, meu Deus, realmente chegou o momento que a gente tanto conversava. E eu acho que dentro desse ponto é muito bom a gente entender que se nós estamos felizes pela pessoa, tá tudo certo. Agora, se a gente começa a ter aqueles sentimentos de inveja, tem algo muito errado nisso. E eu acho que a gente tem que pensar nisso até para pessoas que estão perto da gente, que a gente considera amiga, mas na verdade ela não age dessa maneira, sabe? Por exemplo, quando eu falei no começo que a gente fica no backstage, no behind, é porque você está assistindo outra pessoa realizar um sonho. Enquanto você está construindo o seu, algumas coisas positivas já aconteceram, alguns sonhos já foram realizados, mas você ainda tem mais sonhos. Então, querendo ou não, é difícil a gente ver pessoas fazendo certas coisas e a gente não. Mas no caso, quando a gente traz a amizade, quando a gente traz esse contexto de amizade verdadeira, de um ambiente acolhedor, saudável, e que você torce pela pessoa, pelo sucesso da pessoa e não pelo fracasso, é completamente diferente. E ter esse tipo de pessoa na nossa vida é muito importante, porque, por exemplo, eu sei que ela sempre torceu por mim. Desde que eu mudei para São Paulo, ela me viu realizando um sonho, porque mudar para São Paulo sempre foi assim, meu sonho. E eu já realizei, ela estava lá de backstage assistindo, observando, vindo visitar aqui. E ao mesmo tempo eu estava construindo com ela esse sonho, eu falando como se eu fosse morar com ela, né? Mas eu construindo com ela esse sonho. Eu construindo com ela toda essa estrutura, sabe? E fazendo parte daquilo. A minha participação, eu acho que foi muito pouca, óbvio, porque eu não. Porque ela tinha o namorado dela que eles estavam construindo os sonhos juntos. Mas eu estava aqui ouvindo, ela compartilhando comigo os planejamentos. Eu sendo uma das poucas pessoas que estavam sabendo de tudo que estava acontecendo. E isso é muito, muito importante. Isso mostra como a amizade tem que ser assim, tem que ser algo leve, que a pessoa vai estar ali com você para realizar tudo aquilo. A pessoa que vai estar torcendo pelo teu sucesso.
E eu acredito também que tem certas coisas que a gente precisa contar para o mínimo de pessoas possíveis, ou nem contar, para fazer dar certo. E fazer parte disso, fazer parte dessa realização é muito engrandecedor, muito positivo. Muito positivo. E a gente estava conversando e a gente falou, nossa, como as coisas mudaram tão rápido. Como era um sonho tão distante antes e agora ele finalmente está se realizando. Então, ter essa sensação e ver como a vida acontece é muito empolgante. E eu acho que eu tô fazendo esse episódio mais como um relato pessoal, porque eu acho que ela fez isso e como a vida mudou e aconteceu tudo tão rápido, mas do jeito que era para ser, não foi como foi planejado, mas sim como Deus quis e como a vida estava querendo que fosse. Como as possibilidades são inúmeras, eu me senti muito inspirada por esse momento, por essa realização do sonho dela. Então, eu acho que muitas coisas acabaram mudando também na minha vida, porque eu comecei a enxergar com outros olhos, enxergar oportunidades que eu não enxergava, ter coragem para tomar decisões que antes eu não tinha, porque eu tava, como posso dizer, eu tava estagnada e deixando o meu sonho de lado, estagnado, guardadinho numa caixinha lá no final, entendeu? Pausinha pra gente acelerar. Ai, ai, gente, meu Deus, tô cansada já. Aumentar a carga. Então, eu acho que isso que aconteceu é muito, enfim, muito engrandecedor e isso diz muito sobre quem a gente precisa ter do nosso lado, ao nosso lado. Eu acredito também muito em energias. Então você precisa escolher a dedo e analisar as pessoas que estão perto de você, as pessoas que podem fazer parte da sua vida, as pessoas que vão torcer pela tua felicidade, pelo teu crescimento, independente de qualquer coisa. E querendo ou não, a gente sabe como é difícil você estar ali no backstage, vivenciando coisas vendo coisas que não estão acontecendo com você. Esse seria até um segundo episódio que eu tava querendo fazer, que é vendo as pessoas realizarem sonhos, mas você de backstage. Só que trazendo o lado negativo. Porque assim, a gente sabe como é difícil quando a nossa realidade não é a mesma realidade de outras pessoas. As redes sociais, elas acabam trazendo essa realidade utópica, porque a gente acha que ali tudo é belo, tudo é bonito, tudo está acontecendo como deveria ser. Mas na verdade, não. Na verdade, não é exatamente aquela realidade que está sendo mostrada, entende? Então, a gente sabe como é difícil pessoas que têm uma realidade diferente de você, realizando vivendo tipo viagens que você queria fazer, podendo sair muito para restaurante, podendo fazer coisas que você não podia, que você não pode fazer. E é muito difícil você conseguir lidar com aquilo, porque às vezes dentro do seu relacionamento você ainda não tem aquilo. Um dia você vai ter, mas você não está tendo naquele momento atual. Enquanto outra pessoa está ali viajando com a namorada, fazendo muita coisa. E você fica, tá bom, entendi. Por que isso não tá acontecendo comigo, sabe? Então, eu acho que dá pra gente trazer um pouco desse episódio que eu iria gravar aqui. Porque isso faz parte, você conseguir. Porque é natural, é do ser humano, né? Obviamente, eu já olhei pra alguns stories e fiquei, caraca, eu queria estar fazendo isso. Mas você tem que ter a consciência de parar, olhar para a sua realidade e pensar, nossa, realmente eu já conquistei muitas coisas. Olha onde eu tô. Eu sempre quis estar onde eu tô. E não tem nada de errado você querer olhar para o futuro e ver e observar e almejar algo. Tá tudo bem, mas você tem que entender que tudo acontece em tempos diferentes, que nós temos realidades diferentes. E que nas redes sociais aquela muitas vezes não é a realidade. Então, eu acho que uma coisa boa a se fazer é tentar não ver muito esses stories, tentar sempre quando ver, enxergar que a sua vida também tem muitas coisas boas que você sempre quis fazer e que hoje você está podendo fazer. Porque se você vive movido a ficar de backstage na vida das pessoas e sofrendo com aquilo, as coisas não vão funcionar.
Por isso que eu falo tanto desse sonho da minha amiga, porque eu vivi aquilo com ela, eu tô vivendo isso com ela, sabe? Tipo, eu sei que é o sonho dela, mas eu sinto como se fosse meu, porque é algo que ela sempre quis fazer, é algo que ela é algo que sempre foi estruturado entre eles dois. Anos e anos conversando, e a gente conversando, e ela, nossa, a gente já comprou a primeira louça, mas a gente nem sabe quando a gente vai se mudar. Então, assim, são pequenas situações, detalhes, que acabam fazendo tudo isso valer a pena. Mas esse ponto de você estar de backstage, muitas vezes é muito difícil você conseguir separar isso. Mas quando a sua amizade é verdadeira, não importa o que seja, você vai ficar feliz pela pessoa. Porque é o crescimento dela e vocês crescem juntas. E vocês crescem juntas. E isso é o mais importante, é você fazer esse tipo de exercício em que, cara, não é só porque minha vida da pessoa que está acontecendo, a minha vida vai ficar estagnada e parada. Você tem que pegar aquilo como uma inspiração. Isso que aconteceu com ela, eu me inspirei totalmente, que gente, tô deixando o meu sonho de lado, não posso deixar de lado. Porque, cara, eu só preciso construir de pouquinho em pouquinho que tudo vai se alinhando e tudo vai dar certo. Então, eu acho que é muito necessário, né, esse tipo de discussão. A gente precisa entender que a vida não acontece muitas vezes como a gente planeja, mas ela vai acontecer em algum momento. Deus vai guiar e fazer tudo do jeito que é para ser feito. Mas você precisa também correr atrás. E não ficar sentado esperando aquilo acontecer, sabe? Mas sim correr atrás. Tirar os planos do papel, investir mais no seu relacionamento, investir na sua carreira, correr atrás dos seus objetivos profissionais, pessoais, whatever. Então, gente, eu acho que é isso. Eu tô muito feliz pela conquista dela. É incrível você ver pessoas perto de você realizando, crescendo, sendo adultas, que eu acho que isso é o mais louco. A gente, do nada, pisquei e eu já, meu Deus, sou uma adulta? E com ela é a mesma coisa, sabe? É bizarro pensar que esse sonho dela tá acontecendo. E foi tão rápido, foi tão de última hora, sabe? Isso me faz enxergar a vida de uma maneira muito bonita, porque, meu Deus, gente, como as coisas acontecem, como o que a gente quer, o que a gente reza, o que a gente pede, o que a gente ora, vai acontecer, não pode, mas vai acontecer. Em algum momento, mas vai. Você só precisa confiar em Deus, sabe? E isso também mexeu muito comigo, porque ela fala muito sobre Deus e ela é bem conectada. Então a gente vê o quão é importante ter essa troca e confiar mesmo, botar tudo nas mãos de Deus, fazer essa parte, mas ter gratidão por tudo. Eu acho que esse é o aprendizado, porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Não acontecem. A gente tem que trabalhar muito. E não falo trabalhar de trabalho profissional, mas trabalhar internamente, de evolução, em relacionamentos, é tudo trabalho, né? Ai, gente. Mas eu acho que é isso, o episódio é um pouquinho mais curtinho. Hoje a gente vai ter que cortar o card para 15 minutos, porque eu vou ter uma consulta. Então não vou conseguir fazer mais tempo hoje. Mas deixem aí a opinião de vocês sobre esse assunto. Se vocês concordam, o que vocês acham que a gente pode trazer aqui de exercícios para melhorar isso, para a gente ser mais grato pela nossa vida do que ficar almejando também a vida dos outros, sabe? Então deixem aí nos comentários, comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam. Ai, gente, eu tô amando fazer vídeo pro YouTube. Tempo infinito, sério. Tô gostando muito. E é isso, perfeitas. Muito obrigada pelo tempo. Vamos continuar aí no card, ó. Vai dar tudo certo. Beijinhos. Vejo vocês amanhã.